de Andrew Murray, no livro Humildade, a beleza da santidade. Como é na altura e na largura e glória da luz do sol, que a insignificância da partícula de poeira se movimentando é vista, assim também a humildade é tomarmos nosso lugar na presença de Deus, para ser uma partícula de pó habitando na luz do sol de seu amor. Quão grande é Deus, quão pequeno sou, perdido, tragado na imensidão do amor. Há somente Deus, não eu. Que Deus nos ensine a crer que ser humilde, ser nada em sua presença, é o mais elevado feito e a bênção mais plena da vida cristã. Ele nos fala: habito no lugar santo e elevado, e com aquele que é de espírito contrito e humilde. Isaías 57:15. Que essa seja nossa porção. Ó, ser o mais vazio, o mais baixo, humilhado, não notado e desconhecido, e para Deus o mais santo vaso, cheio com Cristo e somente Cristo. De William Law, no livro Discurso ao Clero. Orgulho e humildade são os dois poderes mestres, os dois reinos, na luta pela eterna posse do homem. Nunca houve nem nunca haverá, a não ser uma única humildade, que é a humildade única de Cristo. Orgulho e ego têm o tudo do homem, até que o homem tenha seu tudo de Cristo. Ele, portanto, tem somente um bom combate, cujo esforço é o de levar a natureza auto-idólatra, que ele tem de Adão, à morte, pela humildade sobrenatural de Cristo, levada à vida dele. De Andrew Murray, do livro Humildade, a beleza da santidade. Há 3 grandes motivos que nos impulsionam à humildade. Eles são baseados em 3 perspectivas sobre as quais a humildade pode ser considerada. As 3 maneiras de catalogar a humildade. Deixe-me explicar. A humildade aplica-se a mim como uma criatura, como um pecador e como um santo. E ela me cabe perfeitamente em cada uma dessas 3 categorias. Vemos o primeiro aspecto da humildade nas hostes celestiais, no homem antes da queda e em Jesus como Filho do homem. O segundo aspecto apela para nós em nosso estado caído e indica o único caminho pelo qual podemos retornar ao nosso devido lugar como criaturas. No terceiro aspecto da humildade, temos o mistério da graça, a qual nos ensina que à medida que nos envolvemos na grandeza irresistível do amor redentor, a humildade torna-se para nós a consumação da bem-aventurança e da adoração eternas. Em nosso ensino religioso comum, o segundo aspecto tem sido muito enfatizado, tanto que alguns já foram ao extremo de dizer que temos de permanecer pecando a fim de que efetivamente permanecer humildes. Outros, porém, pensam que vigorosa autocondenação é o segredo da humildade. Mas nada disso é verdade. Assim, a vida cristã tem sofrido perda, pois os crentes não são distintamente guiados a ver que até mesmo em nosso relacionamento com pessoas como nós, nada é mais natural, belo e abençoado do que ser nada, para que Deus seja tudo. Também não ficou claro que não é o pecado que humilha mais, mas a graça, e que justamente a alma que, através de sua pecaminosidade, foi levada a se ocupar com Deus em sua maravilhosa glória, como soberano,
Criador e Redentor é que irá verdadeiramente tomar o lugar mais baixo diante dele. Nessas meditações, tenho por mais de uma razão quase que exclusivamente me direcionado à humildade que nos cabe como criaturas. Não é apenas porque a conexão entre a humildade e o pecado seja tão abundantemente destacada em todo ensino religioso, mas porque creio que para a plenitude da vida cristã é indispensável que a proeminência seja dada a este outro aspecto. Se Jesus deve realmente ser nosso exemplo em sua humildade, precisamos entender os princípios em que isso é baseado e nos quais encontramos o terreno comum no qual estamos com Ele e nos quais, portanto, nossa semelhança a Ele deve ser alcançada. Se devemos realmente ser humildes, não somente diante de Deus, mas também diante dos homens, se a humildade deve ser nossa alegria, temos de ver que ela não é apenas a marca da vergonha por causa do pecado, mas independentemente de todo pecado, humildade é estar revestido com a própria beleza e bem-aventurança do céu e de Jesus. Veremos que Jesus verdadeiramente encontrou sua glória em tomar a forma de um servo. Por isso, quando ele nos disse: "Quem quiser tornar-se grande entre vós, esse será o que vos sirva", ele simplesmente nos ensinou a verdade abençoada de que não há nada tão divino e celestial como ser um servo e ajudador de todos. O servo fiel que reconhece sua posição encontra um prazer real em suprir os desejos do mestre ou de seus convidados. Quando virmos que a humildade é algo infinitamente mais profundo do que contrição, e a aceitarmos como nossa participação na vida de Jesus, então começaremos a aprender que ela é nossa verdadeira nobreza e que provar isso sendo servos de todos é o mais elevado cumprimento de nosso destino como homens criados à imagem de Deus. Quando olho para trás em minha própria experiência religiosa ou olho ao redor para a Igreja de Cristo pelo mundo, fico preocupado ao considerar quão pouco a humildade é buscada como aspecto distintivo do discipulado de Jesus. Na pregação e no viver, no convívio diário do lar e da vida social, na comunhão mais especial com cristãos, na direção e execução da obra de Cristo. Quanta prova há de que a humildade não é considerada a virtude principal, a raiz da qual as graças podem crescer, a única condição indispensável da verdadeira comunhão com Jesus. O fato de os homens poderem dizer que a afirmação daqueles que dizem estar buscando uma santidade mais elevada não vem acompanhada de um aumento em humildade é um sonoro desafio para todos os cristãos sérios. Não importando se há mais ou menos verdade na acusação, para provar que mansidão e humildade de coração são as marcas essenciais pelas quais devem ser conhecidos os que seguem o manso e humilde Cordeiro de Deus. Do autor Francis Frangipane, o livro Os Três Campos de Batalha. O segundo capítulo, A Fortaleza do Cristão, Humildade. Satanás teme a virtude, ele tem horror à humildade, detesta-a. Quando vê uma pessoa humilde, tem arrepios. Fica de cabelos em pé quando os cristãos se ajoelham, porque a humildade é a sujeição da alma a Deus. O diabo treme diante do manso, porque nas mesmas regiões a que uma vez ele teve acesso, lá está o Senhor, e Satanás morre de medo de Jesus Cristo. Nossa salvação não se baseia no que fazemos, mas em quem Jesus vem a ser para nós. Somente Cristo é nossa justiça. Quando Satanás investe contra você, ele tenta enganá-lo,
desviando-lhe a atenção para a sua justiça própria. Quanto mais reconhecermos que somente Jesus é nossa justiça, menos o adversário nos assaltará mostrando nossas faltas. Quando o acusador procurar condená-lo por não ter amor suficiente, sua resposta deve ser: isso é verdade, eu não tenho amor suficiente, mas o Filho de Deus morreu por todos os meus pecados, mesmo o pecado do amor imperfeito. Saia da sombra do assalto satânico e firme-se no brilho do amor de seu Pai. Sujeite-se a Deus e peça que o amor e o perdão de Cristo substituam seu amor fraco e imperfeito. Use a acusação como lembrete de que você não está em pé diante do trono do julgamento, mas sim do trono da graça, que o capacita a aproximar-se corajosamente de Deus para obter ajuda. Um meio vital para derrotar o diabo é a humildade. Humilhar-se é recusar defender sua imagem. Você é corrompido e cheio de pecado na sua velha natureza. Entretanto, você tem uma nova, criada à semelhança de Cristo. Por isso pode concordar com o adversário no que diz respeito à condição de sua carne. A força da humildade é grande a ponto de construir uma defesa espiritual em volta de sua alma, impedindo que a disputa, a competição e muitas irritações da vida lhe roubem a paz. Como marido, sua esposa pode criticá-lo por você ser insensível. Uma reação carnal poderia facilmente levar a conversa a um conflito. A alternativa é humilhar-se e concordar com sua esposa. Talvez você seja mesmo insensível. Portanto, orem juntos e peçam a Deus um amor mais carinhoso. Se permanecermos humildes de coração, receberemos graça abundante de Deus e Satanás ficará desarmado em muitas frentes. De Andrew Murray, do livro Humildade, a Beleza da Santidade. O que você tem de orgulho dentro de você é o que você tem de anjo caído vivendo em você. O que você tem de verdadeira humildade é o que você tem do Cordeiro de Deus dentro de você. A mais alta lição que um crente tem de aprender é a humildade. Oh, que todo cristão que busca avançar na santidade, lembre-se bem disso. Pode haver intensa consagração, zelo fervoroso e experiência celestial, e ainda assim, se tais experiências não forem impedidas por procedimentos especiais do Senhor, pode haver uma inconsciente autoexaltação com tudo isso. O espírito daquele que lavou os pés dos discípulos faz com que nos seja de fato uma alegria sermos os menores, sermos servos uns dos outros. Sobre a humildade. Etimologicamente falando, humildade deriva do latim humus, que significa filhos da terra ou solo sobre nós. Humus é aquele que permanece na terra, que dela não se eleva, o que tem os pés no chão e não se eleva. Assim, se mantém em sua origem de ser o que é. É, portanto, o humilde. Humilhar-se perante o divino, assim, na tradição antiga, é manter-se como um ser da terra, ou também mostrar-se como aquilo que se é. Segundo alguns pensadores, a humildade é a única base sólida de todas as virtudes. Não corrigir nossas faltas é o mesmo que cometer novos erros. O inútil vive de ódio, o hipócrita vive de mentiras, o idiota vive de ignorância, mas o humilde vive de amor, verdades e sabedoria. Humildade, no fim das contas,
é apenas senso da realidade.